Oi, gente, meu nome é Marilyn, tenho 13 anos, estudo na Escola Municipal de Educação Básica Vitório Marcon, em Capivari de Baixo. E estamos começando mais um Papo Cabeça podcast. Hoje eu tô aqui com a Marcela. Oi, gente, sou a Marcela. Eu tenho 16 anos, estudo no Otto. E o assunto de hoje é transição feminina. Nós estamos aqui com uma convidada muito especial, a Alissa. Se presente, Alissa. Olá, é um prazer para mim estar aqui com vocês, meninas. Eu sou a Alissa Vitória, sou psicóloga, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e no atendimento de mulheres, adolescentes e adultas. Por isso que é um privilégio estar aqui comigo, poder conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão especial. Não querendo me intrometer muito, mas o que te deu a vontade de ser psicóloga? Então, foi justamente a minha história dentro desse tema, transição feminina dentro da adolescência para a vida adulta. Essa é uma transição que exige muito do adolescente. Nós ouvimos muitas coisas dentro do senso comum que pré-julgam muito o adolescente dentro dessa fase, mas realmente é uma fase de transição difícil, que exige emocionalmente, exige muito cognitivamente, socialmente, dentro de outros aspectos também. E eu vivi, dentro da fase da minha adolescência, uma transição difícil com relação à minha autoestima e minha autoimagem. Então, eu fui para terapia, eu precisei de ajuda emocional também, eu precisei de ajuda para lidar com os meus pares na escola, tive essa dificuldade na adolescência ao me ver no espelho, ao me sentir pressionada e precisar seguir os padrões impostos pela sociedade. Então, fui para ajuda emocional, né, para terapia. Fiz o meu processo, foi muito especial e aquilo com certeza transformou a minha vida. E foi naquele momento, na minha adolescência, que eu entendi que eu gostaria de ser a pessoa que a minha psicóloga foi para mim na vida de outras mulheres, ajudando essas mulheres a entenderem a sua própria identidade, a se verem satisfeitas com a sua imagem, tudo isso. A gente pode começar com a primeira pergunta que a gente separou? Claro. A pergunta que a gente tem é: como é a pressão social de se ver como uma mulher, mesmo não sendo uma? Sendo uma criança ter que agir como uma mulher, porque tá passando por essa transição. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo é que não existe uma regra para essa transição. A Organização Mundial da Saúde, ela inclusive define uma idade para a pré-adolescência, adolescência e juventude. Então, a pré-adolescência vai dos 10 aos 14 anos, a adolescência dos 14 aos 19 anos e a juventude vai até os 24. Então, é bastante diferença aí, né? Se a gente contar dos 15 até os 19 anos. Tem meninas que têm um amadurecimento mais rápido, tem meninas que têm um amadurecimento mais tardio. O importante é entender que cada uma tem o seu próprio momento dessa transição, né? Essa é uma época que exige muito de vocês, meninas, e de outras adolescentes também, né? É o momento de pensar no futuro, de pensar na carreira, de pensar nas metas, de talvez ampliar os relacionamentos, de criar mais vínculo, mas tudo isso é preciso que vocês e as outras meninas que estão nos ouvindo também entendam que não existe uma pressão e nenhuma data para que exista essa transição. É um processo. Na psicologia a gente fala muito sobre processos. Então é importante entender como esse processo. Se vocês já estão percebendo a necessidade de darem mais um passinho nesse processo e de se enxergarem como mulheres, esse processo ele pode ser feito de forma bem paciente, com muita ajuda, né? Muita comunicação sobre as suas próprias emoções. Tem uma palavrinha que é a palavrinha chave para responder essa pergunta, que é o autoconhecimento. Então, dentro desse processo, é olhar muito para dentro, muito para dentro, muito para dentro. Então, o que eu gosto de fazer? A pergunta quem sou eu é muito difícil de responder, né? Mas o que eu gosto de fazer? Com quem eu gosto de estar? Sobre o que eu gosto de falar? O que eu penso para o meu futuro?
com que pessoas eu gosto de estar, que assuntos eu gosto de falar, tudo isso. A gente tem uma tendência, que é a tendência da comparação. Provavelmente, em todas as perguntas que vocês prepararam, eu vou conseguir colocar esse tema dentro, porque a comparação, ela rouba a nossa paz em todos os aspectos, principalmente quando a gente fala dessa transição tão importante. Então, ao invés de olhar para fora e comparar aquilo que está acontecendo lá fora e trazer para dentro, a gente tem que olhar para dentro e entender como que aquilo que está dentro pode se manifestar lá fora. Faz sentido? Vai. Você tem 13 anos, né? E você tem 16. É uma diferença... É pouca diferença. Se eu olhar para os meus pares, a diferença vai se expressar de uma forma muito pequena. Agora, para vocês, talvez já se expresse de uma forma muito maior. Você já tá no ensino médio e você tá no ensino fundamental ainda. Já são coisas muito diferentes, né? Então, por mais que seja uma diferença pequena, de só 3 anos, talvez vocês duas fazendo a mesma pergunta interpretem de uma forma muito diferente. Então, é importante que vocês consigam se enxergar também lá dentro da escola, lá com os amigos de vocês, se entendendo como únicas. Não existe uma regra. O que você vai viver é muito diferente do que você vai viver. É importante que vocês sejam pacientes nesse processo. Tem alguma pergunta? Tenho. Então, como a gente pode aprender a lidar com as emoções e com as mudanças de humores? Tipo, depois da menstruação, sabe? Tá. Primeiro, entendendo e aceitando que elas existem. Então, todas nós passamos por isso. Umas com mais intensidade, umas com menos intensidade, né? Umas vão passar de uma forma mais intensa, com mais labilidade emocional, mais transição das emoções, assim. Uma hora eu tô muito feliz, uma hora eu tô muito frustrada, uma hora eu tô muito chorona, uma hora eu tô muito alegre. E as outras vão lidar com isso de uma forma um pouquinho mais natural, assim, né? Mas primeiro a gente precisa entender de novo que nós somos únicas. E existe muita coisa em cada uma de nós, né? Nós estamos aqui em 3 mulheres, de idades diferentes, com jeitos diferentes, que se veem de formas diferentes. E que experimentam esses momentos do mês e da vida também de formas diferentes. Então, primeiro é importante saber que nós somos únicas e que talvez eu vou experimentar de uma forma mais intensa e você vai experimentar de uma forma mais tranquila. E não há problema nenhum nisso. O importante, de novo, é não se comparar. E é entender que elas existem, é aceitar que elas existem e é ter paciência nesse processo. Uma coisa muito importante nesse processo, além de aceitar que essas mudanças de humor existem e ser paciente porque elas vão passar, né? Você mesmo falou ali, o período menstrual é só um período do mês. Então, eu vou ter a TPM, que é antes da menstruação. Durante a menstruação, eu também vou me sentir, às vezes, mais... eu vou sentir as emoções de uma forma mais intensa e depois aquilo vai passar, né? Nesse processo, eu preciso me entender, eu preciso ser paciente comigo e eu também preciso conseguir comunicar essas emoções. Tem uma frase que diz assim, um problema só é um problema quando eu comunico que ele é um problema. Então, se eu experimento as minhas emoções dessa forma, eu acordo, eu tô muito feliz, eu tô muito animada pro meu dia, daí na hora do almoço eu já tô chorando muito e eu tô com muito medo do que vai acontecer, e na hora de dormir eu tô muito frustrada, e depois eu já fico feliz de novo, 1 milhão de emoções no mesmo dia. Eu preciso ter paciência comigo, mas eu preciso conseguir comunicar para aquelas pessoas que estão comigo que aquele é um problema e que eu preciso de ajuda. Olha, eu tô nessa fase e eu tô precisando que você me entenda um pouquinho mais, que você entenda que eu vou precisar da tua ajuda, que eu vou precisar da tua compreensão, que eu vou precisar ser validada nesse processo. Ele não vai durar para sempre, mas eu vou me sentir um pouquinho feliz, depois eu já vou me sentir... entra o assunto de os pais perceberem que é uma fase diferente, né? Muito bom, muito bom. Nessa fase, vocês estão vivendo com os pais e com irmãos, se tiverem irmãos, né? Essas são as pessoas que, por mais que vocês passem muito tempo na escola, vocês estão convivendo muito. Então, vocês acordam, talvez vocês vejam um pouquinho, no almoço talvez vejam, talvez não. Antes de dormir também tem esse contato.
Tem que pedir autorização também, tem tudo isso, né? E aí que muitas vezes encontram-se os conflitos. E nesse período do mês, vocês já têm que lidar com os próprios conflitos e tem que aprender a comunicar esses conflitos para eles também. Então, é muito importante comunicar, porque ninguém tem bola de cristal. Então, mesmo que eles saibam que vocês estão naquele período do mês, é importante comunicar o que vocês precisam, comunicar as necessidades. Se a gente não comunica que é um problema, ele não é um problema para o outro, só é um problema para nós. Então a gente facilita muito a nossa vida quando a gente consegue expressar isso para os outros. E a gente só expressa quando a gente aceita que ele existe, né? Então, Alissa, a gente estava falando sobre como as nossas emoções mudam durante essa fase. Isso. E você falou sobre autoimagem, que você teve dificuldade. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco como que isso pode afetar no futuro da adolescente com essa distorção de imagem tão cedo. Tá. Da mídia, de tudo. Tá. Primeiro que a gente entende que já existe um padrão estabelecido pela sociedade quanto à nossa imagem. Né? A gente entende isso sobre o nosso tamanho, sobre os números, o número da altura, o número do peso. Nós entendemos isso sobre a nossa cor, nós entendemos isso sobre todos os aspectos que nos envolvem, né? Então, desde muito cedo, a gente aprende o que é bonito e o que é feio, o que é aceitável e o que não é aceitável. Só que a gente aprende isso com base em um padrão que foi alguém que estabeleceu que não fomos nós. Então, falando sobre mim, você perguntou por que eu respondi sobre mim. Hoje, quando eu vejo fotos minhas de 12 anos atrás, 12, 13, 14 anos atrás, eu consigo lembrar como eu me achava acima do peso e como eu achava que eu era feia, muito feia. E quando eu olho alguma foto, eu consigo perceber que aquilo era uma distorção de imagem. Porque eu não estava acima do peso, aquilo não era anormal, eu não seria olhada pelas outras pessoas como alguém feia, mas é o poder que a gente tem quando a gente dita que aquilo é verdade. Então as pessoas estão colocando esses padrões sobre vocês o tempo inteiro, sobre mim também e sobre qualquer outra pessoa. E isso se expressa nas redes sociais com muita intensidade. Inclusive, a gente tá ali o tempo todo achando todas as outras pessoas muito mais bonitas do que nós, né? Todas as outras pessoas são mais bonitas, falam melhor, se expressam melhor, vão ter mais futuro, vão ter mais oportunidades. Pessoas mais velhas que a gente, né? Exato. Nas séries, por exemplo, as pessoas adultos interpretando jovens que vão dizer: ah, mas você não tem acne, você tem tal peso. Mas adolescente não é assim. Não tem como chegar nesse padrão de beleza um corpo que não terminou de se desenvolver. Muito bom. E é inalcançável, é inatingível. É isso que a gente precisa saber e é isso que vocês precisam saber. É sempre inatingível. Por mais que vocês se esforcem muito para chegar lá, nunca vai ser o suficiente. E talvez aqui eu cheguei na resposta da tua pergunta. Como que isso vai prejudicar lá na vida adulta? Tudo que a gente vive na nossa infância e na nossa adolescência vai desenvolvendo em nós algumas crenças, algumas coisas que nós acreditamos ao nosso respeito. Quando a gente começa a se comparar desde muito cedo, e comparações injustas, inclusive, a gente começa a dizer pra gente mesmo que a gente não é bom o suficiente. Então, eu não sou boa o suficiente, eu nunca vou chegar lá. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente, eu não sou boa o suficiente. Eu vou crescendo e aquela vai se tornando a verdade sobre mim. Eu não sou boa o suficiente. Como que isso me prejudica na vida adulta? Na hora de eu escolher uma profissão, na hora de eu aproximar uma amizade, criar vínculo, eu não vou conseguir colocar limites. Como que eu vou colocar limites se eu nunca acho que eu sou boa o suficiente? Eu vou sentir vontade de agradar o tempo todo. Lá no mercado de trabalho, eu não vou me sentir suficiente, então
Eu nunca vou me sentir digna de uma profissão muito boa, de ser bem-sucedida. Então, a autoimagem não é um detalhe e nem é um drama da adolescência. Ela é um ponto importantíssimo que a gente precisa falar. A gente tá falando aqui sobre identidade. E isso começa e pode... E o seu período mais crítico pode ser durante a adolescência. Mas na vida adulta isso vai continuar se manifestando. Faz sentido? Já passou por alguma coisa assim, uma situação de se sentir mal com a tua própria imagem, se comparar? Não. Tá bem Graças a Deus, resolvida. não. Que bom. Então, eu tenho uma pergunta também que eu tenho bastante dúvida sobre isso, que é como que a gente pode lidar com as nossas preocupações? Por exemplo, eu sou assim, né? Eu tenho peito médio, Tá. bunda média, e aquela menina tem menos corpo que eu, ou ela tem mais corpo que eu. Como que eu posso Tá. lidar com esse tipo de preocupações? Essas preocupações, nós chamamos elas de comparação. E essa comparação, ela leva você a entender que aquele corpo que é mais bonito ou que aquele corpo que é melhor. De novo, aquela crença que a gente estava falando agora. Então, se aquele corpo é mais bonito, se aquele corpo é melhor, eu não sou boa o suficiente. O meu corpo não é bonito o suficiente e eu não vou agradar o suficiente quem eu quero agradar. Como a gente lida com essas preocupações, entendendo que elas são só nossas. E que provavelmente só você que tá se vendo dessa forma. É, pode ter outra menina que tá se comparando com a gente. Exato. Inclusive essa que, por exemplo, tem um corpo maior. Ou que é mais magrinha. Existe comparação, é muito fácil. Existe comparação em todas as meninas. Você tá achando ela mais bonita e ela tá achando você mais bonita. Então, como que a gente lida com essa preocupação? Entendendo que você é boa o suficiente. Eu sou boa o suficiente. Eu sou boa o suficiente nesse tamanho, com o tamanho do meu peito, com o tamanho do meu bumbum, com o tamanho da minha cintura, com o comprimento do meu cabelo, com a minha altura, a minha pele com acne ou sem acne. Eu sou boa o suficiente dessa forma. E como você falou, que é muito importante entender, o meu corpo vai mudar muito ainda. Então, pode ter certeza que se você está se comparando, outras pessoas estão se comparando também. O que a gente precisa lembrar é que nós somos únicas e que não há nenhum outro corpo como o meu. E eu sou boa o suficiente exatamente da forma que eu sou, com o meu tamanho exatamente da forma que ele é. Respondeu a tua pergunta? Uhum. Alguma de vocês sofre muito com a comparação? Bastante com É? comparação. Nas redes sociais, muito? Em tudo quanto é lugar, né, que a gente vai. Tá. Aham. Tem comparação de uma, de outra. Tá. Aham. E como que isso prejudica? Prejudica pensando, eu posso ser melhor, eu tenho que ser melhor. Tá. Se eu fizesse isso, ficaria melhor. Tá. Se eu fosse assim, eu seria mais bonita, por exemplo. Eu não sofro muito com comparação, mas tem às vezes ali, sim, que... Tá. se eu tivesse isso, eu seria mais bonita. Se eu fizesse isso, eu seria uma pessoa melhor, uma coisa assim. Tá. Iriam gostar mais de mim. É. Uhum. Tudo se resume na aceitação, né? Porque se a gente tá se comparando, mesmo que seja muito ou pouco, né? Vocês duas. Eu me comparo muito mais e eu me comparo pouco. Mas de qualquer forma, quando essa comparação existe, ela é focada em aceitação. Não é? Eu gostaria de ser melhor. Eu gostaria de fazer mais. Se eu tivesse aquele cabelo. Ai, se meu olho fosse daquela cor. Se eu tivesse aquela altura. Ai, se a minha cintura fosse daquele jeito. A gente sempre foca nisso. De que forma? Pensando que as outras pessoas iriam nos aceitar. Então, as pessoas vão me achar mais bonita assim. As pessoas vão me achar mais aceitável. Eu vou fazer mais amigos. Eu vou ser mais conhecida. Eu vou ser mais popular. Ou eu vou ser mais amada. O contrário disso me conta aquela mentira, que eu não sou boa o suficiente. O que você falou é uma chavinha que a gente sempre precisa cuidar.
para não virar na nossa mente, que é a do eu não sou boa o suficiente. Sempre que começa a frase assim, tem alguma coisa errada. Se eu fosse daquele jeito, se eu tivesse isso, se eu pudesse fazer isso. O se sempre é muito perigoso. Ele sempre nos conta uma história que não é verdade, que não vai acontecer. Então sempre conta pra você que você não é bom o suficiente. Falta alguma coisa. Tem um buraco aí dentro e falta, e falta, e falta, e falta, e falta. E na tentativa de suprir essa falta, cortando o cabelo, mudando o estilo, comendo menos, comendo mais, comprando alguma coisa, você vai tentando se adaptar ao que outras pessoas querem, não ao que faz sentido pra você. Entrando nesse mesmo assunto, quando a pessoa vê que tá passando dos limites, a comparação, como é que ela faz pra buscar ajuda, por exemplo? Olha, se a comparação passa dos limites e se tudo isso que a gente falou até agora é uma realidade, esse pensamento de que eu não sou bom o suficiente, de que eu nunca vou conseguir ser como aquela pessoa, e isso começa a atrapalhar dessa forma, o que a gente indica é procurar terapia, ajuda emocional. Então, a terapia, ela vai ajudar você a se entender, a se perceber, a perceber as suas qualidades, a perceber as suas características e a perceber os seus defeitos e entender que esses defeitos não são o fim do mundo. Que outras pessoas também têm defeitos. Então, essa ajuda emocional, ela é muito importante e pode ser essencial, inclusive mudar o rumo dessa transição da adolescência para a vida adulta. Voltando sobre aquele assunto que tu falasse sobre os pais, Tá. como que a gente pode se abrir com os nossos pais de uma maneira mais despreocupada? Tipo, eu vou falar isso, vou compartilhar um pensamento meu ou uma coisa que eu fiz com os meus pais, mas tô com medo deles ficarem bravos ou alguma coisa do tipo. Tá. Ó, geralmente, a gente vai conversar com alguém, quando é uma conversa mais difícil, a gente começa falando sobre o problema da outra pessoa, certo? Por quê? Porque a gente vai se defender, a gente vai na postura de defesa. Então, pra gente se defender, o que a gente faz? A gente ataca. Então, a gente vai falar sobre o problema da outra pessoa, a gente vai falar sobre o que ela precisava fazer, a gente vai falar sobre o que a gente esperava que ela fizesse. Então, como que a gente pode se comunicar de uma forma que a gente chama que é uma forma mais assertiva? É uma forma mais fácil, é uma forma que nos coloca numa posição também mais favorável na conversa. Ao invés de a gente falar naquela posição de defesa, se defendendo, a gente vai falar e falar sobre o outro, a gente vai falar sobre a gente mesmo. Então, você vai falar sobre o que você sente. Olha, eu me sinto assim, eu me sinto daquele jeito. Quando você fala isso, eu me sinto desse jeito. Eu me sinto muito frustrada quando eu ouço isso de você. Eu me sinto tão triste quando eu vejo que você não reconhece isso. Eu me sinto tão feliz quando você fala isso pra mim. Às vezes parece muito estranho, mas a gente pode ensinar as pessoas a amarem a gente. A comunicação, às vezes, ela é tão difícil que as pessoas, elas não sabem como se dirigir a nós. Parece que sempre gera conflito. Me ama que eu me sinto amado. Exato, exatamente. Por isso que a gente tem as linguagens do amor. Existem formas de comunicar o amor. Existem formas que você se sente amada. Não é porque a sua mãe e o seu pai amam você que você vai sentir esse amor expresso. Então você pode comunicar. Eu me sinto feliz, eu me sinto triste, eu me sinto frustrado. Eu gostaria muito que você fizesse mais isso porque eu me sinto tão bem. Nossa, eu gosto tanto quando você dedica esse tempo pra mim. Nossa, olha como é diferente eu falar assim. Eu gosto tanto quando você dedica esse tempo pra mim, quando você tá conversando comigo assim, do que a gente falar. Por que você não conversa mais comigo? Por que você nem gosta mais de mim? Você nem dá bola pra mim? Você não se importa? A gente quer comunicar a mesma coisa, mas de duas formas diferentes. De que forma será que a pessoa vai receber melhor? Só que para que eu consiga comunicar as minhas emoções, eu preciso conhecer essas emoções. Então, sempre antes disso, precisa do autoconhecimento. Respondendo à tua pergunta, eu preciso conhecer as minhas emoções
e eu preciso comunicar elas para os meus pais. Como que eu me sinto? Ao invés de falar o que falta neles, eu falo o que eu gostaria de receber. Dá pra tentar, né? Dá. Tem muitas meninas também que sofrem, tipo, elas vão lá e fazem relações sexuais e não sabem como falar pros pais depois. Porque os pais podem não deixar, já deixam desde sempre avisado, não faz tal coisa porque não presta. Aí a menina vai lá e tem relações sexuais e acaba engravidando. Isso eu acho uma preocupação, só que eu não sei como lidar. Tipo, obviamente não vai acontecer comigo, porque eu ouço muito a minha mãe, eu gosto muito de ouvir os conselhos que ela tem, né? Porque a minha mãe engravidou com 15 anos. Tá. Sim, e me engravidou com 17, né? Tá. Eu acho muito importante, porque ela já teve experiência. Eu tenho que escutar a minha mãe, né? E tem muitas meninas também que não sabem como lidar e às vezes até escondem a gravidez dos pais. Tudo isso é uma questão, um problema de comunicação, né? Se a comunicação, se a gente tivesse feito esse trabalho com a comunicação desde cedo, né? Como pais até, né? Daí é um recadinho para os pais, para tentarem se comunicar e buscarem isso dos filhos. A gente não começou falando sobre as dificuldades da adolescência? Nenhum adolescente sabe fazer isso naturalmente. Vai acontecer de um jeito ou de outro, mas eu prefiro que seja contigo sabendo. A gente precisa ser intencional na nossa comunicação. A gente precisa fazer de uma forma que o outro vai entender e não esperar que ele me compreenda de surpresa. Então, a comunicação desde cedo, ela pode ser muito mais fácil. E consequências como essa que você citou, que é só uma delas, podem acontecer se a comunicação ela não for assertiva, se a comunicação ela não for bem feita. Tem outra pergunta aí? Bom, tenho. O que é a menstruação e como eu posso me preparar para ela? Tá, vamos lá. A menstruação é um período que toda mulher vive, a não ser que aconteça alguma disfunção. Senão, toda mulher vai passar pelo período da menstruação. Essa menstruação, de uma forma bem simples de entender, é um período onde existe um período do mês, onde existe um sangramento que acontece pela vagina. E esse sangramento é um sangramento normal e necessário. Esse sangramento é um aviso do nosso corpo de que não existe gravidez. Então, todo mês o nosso corpo tem essa forma de nos avisar que não existe gravidez. Por que acontece esse sangramento? Porque existe uma camada do nosso útero que ela descama. E isso é o sangue. Então, alguns dias, cada mulher é única. Tem umas que vai acontecer de uma forma mais intensa, tem umas de uma forma menos intensa. E para isso acontecer, imagina o nosso corpo, como esse processo é complexo. Todo mês isso acontece. Esse processo não é só físico, não é só dentro de um órgão. Envolve muitas emoções. Por que envolve as emoções? Porque envolvem muitos hormônios. A gente está falando do útero, a gente está falando ali de um órgão reprodutor, né? Quando nós engravidamos, olha a mágica que acontece também, né? É formado um ser humano ali, 9 meses. Então, por isso que nesses 9 meses não desce a menstruação, porque o útero ele tá formando um neném, né? Então, todos os meses, quando nós não estamos grávidas, desce a menstruação. Antes, o nosso corpo já começa a nos preparar para isso. Então, os seios incham, às vezes a barriga incha também. Existe toda uma questão hormonal. Então, o nosso cérebro começa a liberar muitos hormônios e por isso às vezes a gente fica muito irritada. Às vezes existe aquela diferenciação nas emoções, aquela labilidade emocional muito triste, muito feliz, muito frustrada, muito irritada. Então, a gente precisa lidar com isso da forma mais natural que existe. Um assunto que é muito natural, que é a menstruação. Todas nós, isso acontece com todas nós. Então, não é motivo de vergonha, não é motivo de constrangimento. Podem acontecer acidentes. Na minha adolescência, inclusive, eu estava num restaurante
E eu tinha começado esse processo e passou. E eu não vi. Então, uma amiga da minha família avisou. E até hoje eu lembro disso porque ela de forma nenhuma me constrangeu. Ela fez com bastante amor. Parece uma coisa natural da mulher, né? Ajudar a outra Isso. tá nesse período. É verdade. E é muito importante que a gente saiba disso também, que ao invés de, às vezes, uma coisa que pode virar motivo de chacota, que pode virar até o motivo de um trauma, né? Por conta do constrangimento, a gente ajudar, ser solidária. Usar Muitas compaixão. amizades, né, que a gente já fez por causa disso. Isso, exatamente. Então, às vezes, quando a gente vê alguma coisa, as meninas às vezes pedem absorvente emprestado, ou quando a gente vê que alguém precisa de ajuda, né? Prestar essa ajuda. Porque todas nós passamos ou vamos passar por alguma situação onde a gente precisa. A gente quer tratar os outros como a gente quer ser tratado, né? Exatamente, exatamente. Uma das minhas melhores amigas, eu conheci ela desse jeito. Ela tava precisando de um absorvente. Tá. Aí eu tava na escola, eu tinha 13 anos, ela também. Aí eu saí correndo, eu tava no banheiro, a nossa sala era lá do outro lado, a escola é enorme. Fui correndo lá, peguei o absorvente, segurei bem firme assim pra ninguém ver, porque na época eu tinha Tá. vergonha, né, Aham. de começar. Aham. Saí correndo a mil, porque tava quase na hora de bater o sinal. Cheguei lá, entreguei, ela falou, ai, obrigada, salvou minha vida, não sei o quê, somos amigos até hoje. Aham. Às vezes é tão simples, né? Uhum. Mas é um assunto em comum. Tudo aquilo que a gente tá falando hoje aqui são assuntos muito comuns às mulheres. Talvez os homens experimentam algumas coisas, como a comparação, mas de uma forma muito diferente. Agora, nós, mulheres, desde meninas, a gente experimenta de uma forma. E tem formas de a gente poder auxiliar as outras. E que isso gera até frutos, né? Como uma amizade, um relacionamento duradouro, né? De amizade, onde vocês são cúmplices, até hoje vocês lembram dessa situação. Né? Então é muito legal, muito show isso. Quer falar alguma coisa? O que eu posso fazer se eu tiver dúvidas sobre a minha saúde feminina ou precisar de apoio pra enfrentar desafios específicos, tipo nessa fase, né? Tá, muito bom. Uma coisinha que a gente já conversou bastante, que é muito importante, é que a comunicação. A gente tem várias formas de comunicar isso para as pessoas. A saúde feminina, ela tá muito ligada com a última resposta, né? Com essa última conversa que a gente teve a respeito da menstruação, do período da menstruação. Então, se acontecer algum problema com isso, ou outras dúvidas no âmbito emocional, no âmbito do crescimento, cognitivo, emocional, físico, hormonal, de todas as formas, eu preciso comunicar isso. Primeiro eu preciso perceber. Então é importante que a gente olhe atenta para o nosso corpo e se conheça de todas as formas. O que é o meu normal? Né? Hoje é muito fácil porque existem aplicativos que nos ajudam com isso, inclusive. Né? Então, por exemplo, os dias, quantos dias da minha menstruação, qual é o tamanho do meu ciclo, se é de 24 dias, se é de 27 dias. A gente precisa conhecer tudo isso para poder comunicar se algo, primeiro entender, compreender e poder comunicar se algo sai do controle. Que a gente pode comunicar para os nossos pais, para a mãe, como por exemplo você, eu entendi que você tem um bom relacionamento com a sua mãe. Então você pode comunicar para ela, olha, eu tô percebendo que isso sai um pouquinho fora do normal esse mês, ou eu tô preocupada. É sempre importante também, no momento da primeira menstruação, fazer uma consulta com a ginecologista. Ela vai explicar tudo como funciona isso que eu expliquei de uma forma bem simples, ela vai ter muito mais experiência para explicar como funciona esse processo, como funciona o desenvolvimento ali físico da mulher nesse período, o que é normal, o que é anormal. Isso vai dar uma excelente base para vocês procurarem ajuda quando for necessário. A minha amiga, ela fez um assunto aqui também sobre ciclo menstrual. Tá. Ela tinha perguntado sobre o que tem comigo se o sangue da minha menstruação é um pouco mais forte, por exemplo. Ela tinha perguntado sobre isso, eu achei também bem interessante, só que eu não sei a resposta. Tá. Olha, eu vou ser bem vulnerável e eu também não sei a resposta. Essa não é a minha área de atuação, então eu não sei te responder essa pergunta. Mas eu acho que é normal, né? Mais forte, no caso, o ciclo tá mais intenso? Ou quando o sangue sai mais
grosso. diferente. Isso uma médica especialista na área vai poder responder para você de uma forma bem assertiva. Uma coisa é certa, cada pessoa vai experimentar de uma forma. Eu tenho amigas que o ciclo dura 3 dias e que é super tranquilo e que o absorvente normal dá conta. Tem outras que precisam de mais reforço e que vai ser mais intenso. Tudo isso vai mudar de mulher para mulher. O importante é a gente entender que é diferente, mas que a gente precisa da ajuda de um profissional para entender também, né? Também é bom comunicar nossos pais, né? Exato. Pra eles também saber se pode dar pra ajudar. Muito. Em vez de tentar solucionar sozinho, pesquisando na internet, por exemplo. Pode ser em fontes não confiáveis. Exato, o Google não é doutor. Então a gente precisa muito saber quem é responsável por nos ajudar em cada coisa. A gente falou muito sobre comunicação aqui hoje, né? Comunicação com os nossos pais, comunicação com os nossos amigos, comunicação na escola, comunicação sobre as nossas emoções, sobre a forma que a gente recebe o amor. Comunicação é a chave. E comunicação quando existe uma dúvida ou um problema. E os profissionais da saúde, eles estão aí para ajudar. Se você tiver um problema nesse sentido, você pode procurar uma ginecologista. Se o problema for emocional, você pode procurar uma psicóloga ou um psiquiatra. Se o problema for de outra origem, e assim existem muitos profissionais que vão poder ajudar. O importante é a gente identificar que aquilo é um problema e procurar a ajuda que é necessária. Vamos falar um pouco sobre o medo de ser uma mulher, de se tornar uma mulher. Tá. Como que funciona a cabeça da mulher que não quer sair dessa fase, não quero ser mulher, eu não quero sair, não quero parar de ser não quero. Tá. Eu quero continuar adolescente, eu quero continuar a ser criança, eu não quero Tá. a vida adulta. Eu não queria ter menstruado, eu não queria... Tá. Não queria estar assim do jeito que eu tô. Eu quero ser do jeito que eu tô, não quero menstruar, quero Tá. ficar do jeito que eu tô, com com o meu parte físico. Tá. Quero fazer o que eu tô fazendo. Não quero ser vista do jeito que eu tô sendo vista agora. Eu quero ter essas responsabilidades para sempre. Eu quero me preocupar com isso para sempre. Não quero me preocupar com conta pra pagar. Tá, é muito legal essa pergunta. Isso é quase unânime. Cada fase que a gente vive tem as suas dores e o seu glamour. Cada fase que a gente vive tem as suas cores e as suas sombras. Então a gente vai ver muitos benefícios nessa fase, mas existem muitos benefícios nas próximas fases também. Se existe uma resistência muito grande de passar de fase, tem que identificar o que acontece. Se talvez falta bastante tempo ainda, como por exemplo, você tem 13 anos, falta bastante tempo ainda para você escolher a tua profissão, falta bastante tempo ainda para você ser inserida no mercado de trabalho, falta bastante tempo ainda para você pagar contas, né? Você tá um pouquinho mais próxima. Mas também falta um pouquinho de tempo. E o que acontece? Essa transição, ela não é feita de uma forma abrupta. Uma hora você tem esse nível de responsabilidade e do dia para a noite você vai ter que ser independente financeiramente, você vai ter que se mudar, você vai ter que assumir muitas responsabilidades e você vai precisar se ver como uma mulher. Isso só acontece nos filmes. As coisas, elas são feitas elas acontecem de uma forma muito mais natural do que isso. E com certeza, às vezes a gente vai precisar ser um pouquinho mais intencional em perceber, por exemplo, os benefícios de uma próxima fase. Mas você tá na escola hoje, né? Qual é a série que você tá? Segundo ano no ensino. No segundo. Você ainda tem a metade do segundo ano, você ainda tem o terceirão, depois disso você vai fazer uma faculdade. Então, você ainda tem os 5 anos da tua faculdade, ali as coisas vão acontecer numa transição também. Não é de uma hora para outra que vai tudo mudar. Você vai se identificando num outro contexto, não tô mais na escola. Aqui é diferente, eu tô aprendendo uma coisa. Um dos benefícios é que você vai aprender uma coisa que você gosta muito. Não vai ser obrigado a aprender todas as coisas. Então, um dos benefícios que você encontra. Todas as fases têm as coisas boas e as coisas ruins.
E a gente precisa enxergar as coisas boas e as coisas ruins, mas precisa conseguir olhar com esperança para o futuro também. Uma coisa que vocês duas precisam entender é que mesmo tendo idades diferentes, esse futuro vai chegar. E ele não precisa ser tão assustador. Ele não precisa ser ruim, ele não precisa ser uma coisa avassaladora para vocês, nem para ninguém. Porque vocês entendem que vocês estão vivendo essa fase, que não vai ser do dia para a noite e que vocês estão sendo preparadas para isso. O corpo de vocês prepara vocês para viverem coisas diferentes, não é? Os amigos de vocês vão mudando. A escola, ela tem um período para começar e ela vai finalizando. Então, os ciclos, eles iniciam e eles se encerram. E a gente precisa aprender a ver os pontos positivos e os negativos disso. Medo a gente sempre tem, mas às vezes a gente precisa ir com medo mesmo. Sobre isso também tem muita gente que já quer crescer rápido, porque também podem ter, como que eu posso dizer, problemas familiares em casa, quer crescer rápido, quer morar sozinho, quer pagar suas contas sozinha, não ter que depender dos pais. E eu acho que eu não sou assim. Que bom! Eu gosto de morar com a minha família, eu quero aproveitar cada dia mais com a minha família, com a minha mãe. Eu gosto de abraçar a minha mãe e falar que eu amo ela, eu gosto de falar que as pessoas estão bonitas, eu gosto de me comunicar. Que demais! Às vezes eu tenho um pouco de timidez, mas eu acho bom. Que demais, isso é incrível. Muito bom. Alguma de vocês tem mais alguma coisa pra falar sobre o assunto? Não, é isso. Então é isso. Então encerramos por aqui mais um episódio do Papo Cabeça Podcast. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse episódio. Lembrando que esse projeto é financiado pelo Fundo da Infância e Adolescência do CMDCA de Capivari de Baixo e patrocinado pela Diamante Geração de Energia. Eu queria pedir para vocês seguirem a gente aqui no YouTube, no Spotify e no Instagram. Eu queria agradecer vocês pelo convite, foi muito gostoso estar aqui com vocês nesse bate-papo. Queria me colocar à disposição também nas redes sociais, o meu Instagram é @AlissaVitoria. Lá eu faço bastante conteúdo sobre a transição feminina da adolescência para a vida adulta, também sobre as questões que envolvem o universo feminino, como a comparação, a necessidade de aprovação, como entender a nossa identidade. Eu acredito que isso tudo é muito rico para a gente abraçar todas as fases que nós estamos vivendo. Obrigada por esse convite. Também foi muito legal contigo aqui hoje.